Estamos de volta. Olha só, hoje eu estou aqui com a camiseta do WFG Concurso, símbolozinho do YouTube, em especial aqui para mim. Muito bem, galera, vamos lá então. Olha só, hoje aula 16, manipulação de arquivos, tá certo? Que é o que a gente vai falar agora. E aí é o seguinte, isso aqui é uma aulinha rápida sobre manipulação de arquivo. Essa aula finaliza a aula de Windows, tá? E aí funciona o seguinte, ó. Sempre que eu estiver manipulando arquivos, presta atenção nessa tabela, tá? Olha só. Para unidades iguais. Então, sempre que você estiver manipulando arquivo na mesma unidade, tá? Ó, unidades iguais. Se você tem um arquivo na unidade C e você vai mover, ou seja, você arrasta esse arquivo para a unidade C, para qualquer lado da unidade C, vai sempre mover. Então, se você clica em um arquivo que está no desktop e arrasta para qualquer unidade, a unidade D, né, que está no seu computador ali, aliás, a unidade C que está no seu computador ali, né, lembrando que tem que ser a mesma unidade. Então, se eu estou lá na unidade, lá no desktop, arrastei para qualquer pastinha dentro do próprio desktop ou até na unidade C, vai mover. Tem que tomar cuidado o seguinte, tem muita gente que acha que se está no desktop, não está na unidade C. Anota no seu caderno. Por padrão, o desktop fica na unidade C, tá? Fica na unidade C, a não ser que você instale o Windows na unidade D, mas de qualquer maneira, fica por padrão na unidade C, tá? Então, sempre que você arrasta arquivos para unidades iguais, vai mover, tá certo? Então, vai mover. Então, se você estiver dentro de um pendrive e você pegar um arquivo e arrastar para uma outra pastinha dentro do próprio pendrive, vai mover. Então, tranquilo, essa parte aqui. Ô, professor, mas isso é questão de arrastar, isso, quando eu estou clicando e arrastando, tá? Eu posso mover de outra forma também. Qual que é a outra forma que eu tenho para mover arquivos? É você usar a tecla de atalho Ctrl X. O professor lá na prova vai estar como? Tá assim, ó. Usa arquivo na unidade D e arrastou o arquivo para uma pasta chamada teste dentro da unidade D. O arquivo vai ser movido ou copiado. Então, mesma unidade, move, tá? Tranquilo. Unidades diferentes, tá? Unidades diferentes vai fazer cópia. Ou seja, se o arquivo está no desktop e você arrasta para a unidade D, copia. Se está no desktop e você arrasta para o pendrive, copia. Se está no desktop ou em alguma pasta da unidade C e arrastou para uma unidade de rede, por exemplo, também copia. Ah, isso aqui tudo está valendo também em unidades de rede, exatamente. Unidades de rede segue o mesmo padrão, tá certo? Então, muito bem. Uma coisa importante que eu coloquei aqui embaixo, pessoal, porque às vezes tem concurso que a banca, a psicóloga, ela tá com TPM, né? E a coisa complica. Então tem hora que eles colocam assim em concurso. O usuário clicou em um arquivo no desktop e arrastou para a unidade D com a tecla Ctrl pressionada. O que vai acontecer? Vai mover, copiar ou criar um atalho. Ah, clicou e arrastou com a tecla Shift pressionado. O que acontece? Então, sempre que você deixar pressionado Ctrl Shift, Alt e Ctrl Shift, acontece algumas coisas. Isso na hora de arrastar. Então, anota aí. Sempre que você arrastar com Ctrl pressionado, vai fazer uma cópia. Não importa para onde. Tanto para a unidade D, quanto para C, quanto para F, quanto qualquer unidade. Arrastou com Ctrl pressionado, cópia. Arrastou com Shift pressionado, move. Arrastou com Alt pressionado, cria um atalho. Aí eu estava dando aula, aí eu peguei e falei assim, pessoal, então o que acontece quando você deixa o Ctrl e o Shift pressionado quando você arrasta? O aluno que usa crack, né? Ô, professor, vai Ctrl e Shift pressionado, vai mover e copiar, porque o Ctrl copia
e o Shift move, vai mover e vai copiar. Falei para ele, então agora você pula da janela. Como é que move e copia? Então, não. Ctrl Shift pressionado, vai o quê? Vai criar um atalho também. Anota aí, cria um atalho ridículo, tá? Cria um atalho. Muito bem, pessoal. Isso aqui é a parte de movimentação de ficheiros, tá? Movimentação de ficheiros. Outra coisa importante aqui também sobre essa questão de movimentação é o seguinte: eu estou aqui com o meu desktop aberto, eu coloquei aqui o desktop aberto, tá? Muito bem, olha só, aqui nós temos a lixeira e aqui nós temos um arquivo, tá? Muito bem, o que eles podem perguntar na prova? O usuário clicou no arquivo, ao soltar o botão esquerdo do mouse, o referido arquivo será excluído automaticamente. 1, 2, 3. O que você marcou? Tem muita gente aí que deve falar, não, se você clicar e arrastar para a lixeira, ele é excluído automaticamente. E que arrasto, exclusão automática. Você percebeu que ele não fez aquela perguntinha? Que geralmente tem aquela perguntinha, né? Você tem certeza? Então, sempre que você clicar num arquivo e arrastar para a lixeira, ele é movido. Você pode até colocar esse termo que já caiu em concurso. Ele é movido para a lixeira. Tá? Ele é movido para a lixeira. Outra coisa sobre a exclusão de arquivos, pessoal, na lixeira. Sempre que você pressiona a tecla Delete, tá? A banca pode perguntar para você o seguinte: ao pressionar Delete, o arquivo é excluído automaticamente. Toma cuidado, tá? Toma cuidado. Então, ó, estou aqui com o arquivo selecionado. Delete, ele não é excluso automaticamente. Ele primeiro faz uma perguntinha para você, né, se você realmente deseja excluir o referido arquivo. Então, toma cuidado nesse caso com automaticamente. Pressionou Delete, abre caixa de exclusão, tá? Agora, se você pressionar a tecla Shift, ó, vou deixar a tecla Shift pressionada e Delete, vai excluir o arquivo permanentemente e com caixa de exclusão, certo ou errado? Ó, Shift Delete. Então, ele abre também a caixa de exclusão, mas olha só que ele fala assim, ó, o seu arquivo vai ser excluso o quê? Permanentemente, tá? Então, Shift Del exclui de uma vez só o arquivo para você, tá? Então, isso aqui é importante também, a parte de movimentação de arquivo, exclusão de arquivo, né? Uma outra forma também que você tem de excluir um arquivo é botão direito em cima do arquivo, vai abrir o menu suspenso, aí você vai aqui em excluir, ó, com a tecla Shift pressionada, também exclui, o arquivo vai ser excluído permanentemente para você, tá? E um outro assunto aqui, sobre ainda os ficheiros, tá? Sobre os arquivos, é o seguinte, para você não... Porque esse aqui, pessoal, ó, esse aqui é o nosso Internet Explorer, tá? Só que esse Explorer aqui, ele é o Explorer que tem no Windows 7. Então, no Windows 7 não, no Windows 10. Então ele tem um pouquinho de mudança, né? Ele ficou um pouco diferente do que a gente estava acostumado, né, a mexer. Então hoje ele tem pastas diferentes, acesso rápido, tem as bibliotecas que até mantém, né? Tinha as bibliotecas no Windows anterior, mas ele ficou um pouquinho diferente, né, para você acessar os arquivos. Agora, por exemplo, no Windows 10, você tem aqui os menuzinhos superiores, né, os modos de exibição também. Mas como essa aula aqui é do Windows 7, tá? O que eu queria passar para vocês aqui? Que não teve, inclusive, mudança no 10, que é isso aqui, ó. São os modos de exibição de arquivos, tá? Então, eu quero que você pegue o seu caderninho, a banca pode perguntar sim, quais são os modos que o Explorer tem para mostrar os arquivos para você. Então, anota aí que é a mesma coisa do 10, tá? Nota aí. Você tem módulo extra grande, tá? Tá aqui. Ícones pequenos. Então, você tem os ícones extra grande, ícones pequenos. Você tem blocos, tá? Aí você tem ícones grandes, lista, conteúdo, ícones médios, tá?
e também detalhes. Então, esses são os modos de exibição que o Windows tem para, sendo que blocos ele é exclusivo do Windows 10, tá? Muito bem, é que a gente está aqui falando sempre do Windows 10, do Windows 7, que, né, é importante já ir falando do 10, do Explorer, mas essa aula não vai ser detalhada tudo que tem no 10. A gente vai falar das mudanças, o que tem de novo no Windows 10, tá certo? Muito bem. Pessoal, olha só, com essa aulinha aqui, a gente finaliza então a parte do aula 16 aqui, não é isso? Ó, com manipulação de arquivos, aula 16, a gente finaliza então a aula de Windows 7, né, que a galera tava pedindo muito. Ó, professor, termina aí, você vai entrar agora em questão de arquivos, isso é importante, propriedades, atributos, né, foi passado o que é mais importante em concurso, tá certo? Nosso próximo encontro, pessoal, vai ser sobre o Word. Então a gente vai gravar o Word. O Word é uma matéria extremamente importante. É um dos tipos de aplicativos que mais reprova em concurso. Tá? Professor, mas eu uso o Word todo dia. Pois é, você usa o Word todo dia, mas o que você usa não cai em concurso. Por exemplo, teve prova do Detran em Santa Catarina, isso foi em 2011, que perguntou o seguinte: quais são os tipos de espaçamento entre caracteres do Word? E o certo era normal, expandido e condensado. Então, assim, o Word tem muita coisa, tem que saber o que é quebra de seção, né? Quebra de linha, como que faz um sumário, o que é um índice analítico, índice remissivo. Então, finalizamos aqui o Windows 7 para você. Espero que você tenha gostado do retorno do professor Washington, o retorno do Jedi.